A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Gessé Ferreira e eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com a tua vida. O texto de hoje está em Mateus capítulo 6, a partir do verso 6, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falares serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Será que nós sabemos de fato o que é oração? Será que nós sabemos de fato o significado e o efeito da oração para as nossas vidas? Será que nós sabemos para que serve a oração? Eu quero nesse vídeo poder te dar alguns conselhos bíblicos sobre orações e sobre algumas coisas que eu aprendi na minha vida com Deus, com a experiência que eu tenho com o Espírito Santo. E a oração, ela é baseada em súplica, pedido dirigido a Deus, a santo ou a uma divindade, reza ou prece. Essa é a etimologia da palavra. Só que para nós que somos cristãos, para nós que somos protestantes, não invalidando outra religião ou outra fé, mas para nós acreditamos que a oração é o meio de comunicação que o homem tem com Deus. Nós oramos a Deus e não oramos a outra pessoa e a outra divindade. Nós oramos a Deus, porque quando orares, entre no teu quarto, fecha a tua porta e fale com o teu Pai em secreto, e o Pai que vê em secreto te recompensará em público. Então a oração é um momento de súplica, é um pedido dirigido a Deus, é o WhatsApp espiritual que o crente tem com o céu. Quando você ora, você está pedindo a Deus algo, você está se relacionando com Deus. É como um esposo que chega do trabalho e conversa com a sua esposa, contando como foi o seu dia. Ou uma esposa que chega da rua e conta para o seu esposo o que ela viveu com suas amigas. É mais ou menos isso. A oração é um meio de relacionamento que você tem com Deus. A pergunta que não quer calar é: qual é o efeito, qual é o poder da oração? Quando as pessoas oram, elas não entendem. A oração, por muitas das vezes, ela não tem um efeito imediato sobrenatural, mas ela tem um efeito imediato no corpo humano. Isso já foi comprovado cientificamente, que quando uma pessoa está em oração, parte do sangue dessa pessoa sobe ao cérebro, e subindo ao cérebro, ela libera algumas toxinas que são boas para o corpo, e ela consegue sair da oração aliviada de alguns sintomas que ela sentia. E isso não é espiritual, isso é físico. Você ora e isso acontece de forma física. E também já foi comprovado cientificamente que um grupo de pessoas que recebe oração em momento de enfermidade é curado de forma mais rápida do que um grupo que não recebe orações. Então a oração tem poder, mas nem sempre a oração tem poder de forma imediata no mundo espiritual. Exemplo, você ora e fala: Senhor, eu te peço tal coisa que aconteça. Tem hora que não vai acontecer
quando você pediu ali naquela hora. Senhor, eu preciso dessa porta aberta hoje. Você ora e aquela porta não se abre. Mas presta atenção, quando você está orando, você está invocando o poder de Deus. E o que isso faz na sua vida? Te faz jorrar da presença do Espírito. E alguém cheio do Espírito, ele tem direção, ele tem discernimento, ele tem controle, domínio próprio, longanimidade, mansidão, paz, temperança, amor. E tudo isso na vida do crente faz ele viver mais o sobrenatural. Lembrando que a oração também, quando você está em oração, a oração causa no homem de forma imediata. De forma imediata, a sensibilidade de que alguém o está ouvindo. Tem gente que acha que está orando e por não sentir nada, você não está sendo recebido pelo Pai, mas não. Quando você ora de forma imediata, a oração te traz a sensibilidade de que o Espírito Santo está recebendo e de que o Pai está recebendo. Mas mais do que isso, a oração, ela te aproxima de Deus, de uma vida espiritual. A oração te aproxima dos seus propósitos em terra, jejum, leitura bíblica e o seu propósito, que é o chamado, cumprir o seu chamado. A oração te fortalece para momentos de guerra. A oração te faz um crente mais íntimo de Deus e você adquire resposta, mas algo é muito forte na oração. Quando você adquire disciplina na oração, aquilo que não aconteceu de forma imediata, através da disciplina da oração, se torna real. Se você orar incansavelmente e não parar de orar e criar disciplina na oração, aquilo que você pediu lá no começo, no decorrer dos seus dias em oração, você vai viver e você vai ver Deus agindo através da oração. Tem gente que nos pergunta, pastor, o que é orar no Espírito? O que Paulo falou em Efésios 6,18, quando ele fala para a igreja? Orar em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Esse termo, orar no Espírito, está baseado simplesmente em um crente, irmão, que está em Espírito e em Espírito, não expressando palavras em momentos públicos, em situações públicas, ele ainda assim está falando com Deus, ele está vigiando, ele está em comunicação com Deus. Ele pode não estar falando com a boca, mas o Espírito dele está falando diretamente com Deus. Então ele não está desligado do mundo espiritual, ele está vivendo no mundo físico, mas ele está ligado no mundo espiritual. E essa palavra grega, orar em, ela tem um significado de por meio de, com a ajuda de. Quem ora em Espírito está orando por meio do Espírito e com a ajuda do Espírito, na esfera do Espírito, em conexão ao Espírito. Entendeu? Então quem ora em Espírito está tendo o auxílio do Espírito, por meio do Espírito, ele está na esfera do Espírito, com conexão do Espírito, e ele está em Espírito. E é por isso que orar em Espírito é você não expressar com palavras, mas mesmo assim você está falando com Deus. Então nós temos que estar em todo tempo orando em Espírito, em vez de você emprestar o seu pensamento à besteira, à vingança, à maldade, ao ódio, a pensamentos paralelos. Deixe o Espírito tomar o seu corpo e você começar a expressar palavras ao Senhor em Espírito. Mas basicamente a oração é isso. Mas olha só, pastor, como devemos orar? Jesus nos ensinou, quando vocês orar, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Seja, irmão, contundente na oração. Não é o que o Tiago diz? Pediste e não receber porque pediste mal. Então, se eu oro, eu tenho que ser sucinto a Deus, eu tenho que ser verdadeiro a Deus, eu não posso usar a oração por barganha. Eu vou orar para receber, não. Eu tenho um momento de devoção com Deus, eu tenho que orar porque eu tenho um relacionamento com Deus. Eu tenho que orar porque eu e o Senhor precisamos deste momento de comunhão. Eu falo, depois eu me calo, e aí eu sinto Deus falando. É assim que funciona a oração. Mas ele fala, não usei de vãs repetições, não é por muito falar que você vai ser ouvido. E depois o texto fala assim, não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário
antes mesmo de vocês pedir. Antes mesmo de vocês pedir, o Pai de vocês sabe o que é necessário. Mas mesmo assim, irmão, o Pai sabendo que é necessário, antes mesmo de você pedir, você deve falar. Nós já ouvimos por aí umas pessoas falando assim: você não precisa falar para alguém que já sabe de todas as coisas. Irmão, se eu não preciso falar, automaticamente eu não gero um relacionamento. Por mais que ele sabe, eu continuo falando com ele. Então, quando orares, eu digo assim: Pai nosso que estás no céu. Pai, significado de intimidade. Eu estou falando Pai Nosso, porque eu estou dizendo Ele é meu Pai, e se Ele é meu Pai, Ele pode ser ouvido. Que está no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a adoração. Eu entro num ambiente de intimidade, mas não esqueça da minha reverência, porque Ele é um Deus todo poderoso e deve todo respeito. E aí, depois ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Necessidade. Na oração eu devo expressar as minhas necessidades. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Eu tenho direito à misericórdia, mas também tenho direito a dar misericórdia. Se o Pai me perdoa, eu sou alguém que também deve perdoar. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Esse conduzir à tentação é não permitir que no meu caminho que eu esteja indo para a tentação, Deus permite eu chegar. Ele está dizendo simplesmente assim: quando eu estiver em caminho de tentação, me tira desse caminho, me conduza para outro caminho, me livrando do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, existem algumas explicações nessa oração de forma mais profunda que eu posso fazer em outro vídeo, se assim vocês quiserem. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo possa te ensinar mais sobre oração, que você possa ser tocado pelo Espírito de Deus e vocacionado a ser um intercessor, orar por mais pessoas, orar por você e pela sua família, orar para as pessoas que estão no trabalho missionário. Que Deus te conduza em oração para que você consiga viver uma vida de oração. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com algum amigo. Se você faz parte desse canal, curte, comenta o que você quer saber mais aqui sobre oração, qual é o assunto que você quer para o próximo vídeo. E se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Nós vamos ter a honra e a satisfação de poder te abençoar com palavras do céu sobre a tua vida. Vamos manter uma vida de oração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.